Que a paz de Jesus seja conosco. Nós pretendemos, na manhã de hoje, encerrar o estudo desta introdução. Para tanto, nos dispusemos a cobrir os itens de 15 a 17. Para a próxima semana, então, o estudo dos prolegômenos. E aí sim, teríamos a chance de adentrar ao texto propriamente do Livro dos Espíritos. Kardec, como nós tivemos a oportunidade de ver no nosso último encontro, está colocando para discussão nestes itens 13, 14, o 15, o 16 especificamente, de que forma as pessoas veem e de que forma deveriam ver o conteúdo da doutrina espírita. No dia de hoje, ele se debruça diante de alguns temas que são bastante interessantes e que, se na atualidade não demandam um estudo ou uma preocupação maior, isto não podemos dizer em relação ao século XX, particularmente até a década de 60, e o século XIX. Havia toda uma orquestrada divulgação proveniente, em primeiro lugar, de igrejas e depois até mesmo de elementos ligados à área científica, no sentido de que o espiritismo ocasionava a loucura. Quem praticasse a doutrina espírita tinha grande chance de ser considerado e até mesmo internado como se louco fosse. E é uma questão bastante curiosa, porque a esse discurso que vem da religião, alguns estudiosos de boa ou de má fé vão acabar secundando, vão acabar dando guarida. Como a doutrina mexia com questões ligadas ao que não se aceita, as pessoas que a ela se entregam eram consideradas como loucas. Foram páginas e páginas produzidas neste sentido, a de que quem frequenta a casa espírita tem uma tendência natural a ter problemas de natureza mental. O que fazer? Bem, no primeiro momento, Kardec trata a coisa com a seriedade que precisa, para depois ir de frente, mostrar o equívoco que o raciocínio encerra. Em primeiro lugar, está lá no item 15, no primeiro parágrafo, ele diz que existem pessoas que veem medo em tudo. Aliás, medo e perigo. Tem pessoas que vivem completamente ou permanentemente em sobressalto. Tem a notícia de que há algo ocorrendo a 2, 3 mil quilômetros e ela começa aqui a passar a angústia pelo que está acontecendo lá. Olha, sabe-se que tem uma gripe muito forte na região X da África, e a pessoa aqui diz: nossa, será que não vai chegar, né? Eu preciso passar a sair mais protegido. Eu tenho que olhar com quem eu converso. Mas com quantos africanos você conversou nos últimos 50 anos? Mas o que eu me lembre, nenhum. Bom, então não há motivo, mas vai que, né? E nessa história do vai que, as pessoas veem problema em todo lugar. Eu sei que não são aqueles que nos ouvem, nem os que estão aqui, mas certamente cada um daqui conhece outros que têm este temor. A tal ponto a situação é grave que os que tiveram a chance de analisar conosco o nosso lar na última semana viram a preocupação das entidades socorristas de nosso lar em trabalhar com esses que temem, dizendo especificamente: o
medo faz com que as pessoas se imobilizem. Pois bem, a partir do instante em que nós temos criaturas assim, ele vai perguntando aos que o leem: dever-se-á, porque encontramos loucos e maníacos na matemática, na medicina, na música, na filosofia, banir esses estudos? Quem prova que tais pessoas não experimentaram distúrbios assim porque são pessoas desajustadas? Não é porque nós constatamos eventualmente o problema que vamos impedir ou deixar de lado a probabilidade de aprofundar o nosso conhecimento. Numa analogia muito simples, ele nos diz que aqueles que se esforçam fisicamente podem colocar em desequilíbrio os seus membros. E, notadamente, ele está escrevendo aqui no século XIX, onde não haviam movimentos de segurança do trabalho, preocupações com posturas, comitês e comissões encarregadas da prevenção de acidentes. Aqueles que se empenham, se esforçam, vão acabar trazendo problema para certos membros, para certos órgãos. É possível também que o pensamento traga algum tipo de distúrbio, mas nós vamos parar de pensar? Evidentemente que não, né? Temos que levar em conta exatamente o seguinte: o espírito que programa ou que vem para uma nova existência vai contar com um veículo físico que, se eventualmente der algum tipo de problema, algum tipo de defeito, não vai impedir que o espírito, de volta à sua condição plena, esteja íntegro. Pode ser que não encontre, isso vai ficando cada vez mais claro, mecanismos ou meios para se externar. E talvez as moléstias de natureza mental sejam isto: não nos oferecem instrumentos para uma comunicação adequada. Onde isto se dá? Possivelmente no cérebro. Qual a razão que isto ocorre? Possivelmente um desajuste de natureza orgânica, aí impede que haja manifestação, ou mesmo uma séria questão de natureza espiritual. O fato é que o estudo acerca da loucura, que ainda está longe de nos permitir a identificação, mais é feito em razão de efeitos do que das causas. Catalogam-se em compêndios os efeitos desta ou daquela manifestação de natureza a demonstrar esse desequilíbrio. Mas a razão mesma, a razão não a encontramos. Não a encontramos. O fato é que, como Kardec deixa evidente, se a pessoa na religião chega a experimentar sinais de insensatez e de loucura, isto pode se dar porque ela professa o espiritismo ou porque professa qualquer outra denominação religiosa. Não há no espiritismo, segundo ele, outro fator que realmente mereça destaque que não seja o de que ele, espiritismo, previne, é um grande preservativo contra a loucura. Numa página que está na revista Reformador, o ano de 1957, o mês de novembro, nós encontramos uma mensagem, um comentário subscrito por alguém que usa o nome L. Teles, falando a respeito de uma campanha contra os espíritas, porque eles eram loucos, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
E a campanha tinha ganhado corpo, estava nas ruas, as pessoas escrevendo sobre isto. E ele então coloca no seu texto, faz uma brincadeira, porque lá, ao invés de dizerem que o espiritismo transformava as pessoas em loucas, estava se dizendo que os loucos é que fazem o espiritismo. Veja vocês, o trocadilho também extremamente mordaz, né? Não é a loucura que faz espíritas, mas são os loucos que fazem o espiritismo. E eles assim, é verdade, são os loucos mesmo. Esses loucos que estão fazendo toda sorte de diatribes, de problemas em favor dos desajustados, dos abandonados, dos órfãos, numa quantidade impressionante de instituições criadas e mantidas por esses loucos, para remediar situações horrorosas, criadas certamente pelos homens de juízo, não só de Juiz de Fora, mas os homens de juízo do mundo todo, que são práticos, só cuidam dos seus negócios, de sua fortuna e, quando muito, da salvação das suas próprias almas. Os loucos criam fundações, institutos e tantas instituições que lhes devoram o tempo, a fortuna, as magras economias de loucos pobres, que tudo dão pela alegria de aliviar os sofrimentos alheios. Esquecem-se de si mesmos e até da salvação das suas próprias almas. Entre os loucos que vão transformando o Brasil num grande hospício, encontramos a cada passo professores de universidades, generais, almirantes, ex-padres católicos, de permeios com operários, lavadeiras, costureiras, todos se tratando de igual para igual, sem se lembrarem de títulos e privilégios. Essa forma de demência existe no Brasil há bem uns 80 anos, mas só nos 20 anos mais recentes tomou maior incremento, fundando-se mais instituições espíritas do que nos 80 anos anteriores. Por toda parte, esses loucos criam jornais, revistas, editoras de livros, e suas publicações esgotam-se rapidamente. Os redatores de livros e revistas não recebem um centavo pelo trabalho que executam. Tudo isso não é uma loucura? Efetivamente, tudo isso é uma loucura. Mas uma loucura que é uma loucura para a qual a humanidade talvez tenha que voltar o seu interesse mais tarde. Isso porque a doutrina espírita, a forma do antídoto disto que se avizinha ou se enuncia como sendo um distúrbio, quando bem trabalhada, quando bem compreendida, ela nos ajuda a entender, como registra Kardec, as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, e não apenas evita que a pessoa pire, entre aspas aí, mas que ela também evite o suicídio. Abençoada loucura. Se é assim, amigos, todos nós devemos nos internar no hospício espírita mais próximo, fazendo da nossa participação algo efetivamente condizente com a mensagem que recebemos. O verdadeiro espírita, e é este o sentido, vê o mundo, ou deve ver o mundo, de maneira diferente. Está no mundo, mas não é do mundo. Está porque, transitando pela reencarnação, tem compromissos de toda ordem. Nenhum de nós precisa, para ser melhor, deixar o lugar onde está. Nós podemos e devemos ser melhores onde estamos,
Não é necessário se internar em algum lugar, colocar roupas e trajes diferentes, viver isolado do mundo como se o mundo não fosse um lugar apropriado para a nossa vida, para os nossos ideais. O interessante é que com a visão espírita, nós podemos olhar todos os problemas do mundo sem que eles nos perturbem. Daí porque, ao invés de experimentar esse desequilíbrio de que acusam os espíritas, evidentemente nós contribuiremos e muito para o equilíbrio das situações. Serão portadores de juízo aqueles que por perderem uma propriedade se suicidam? Serão portadores de juízo aqueles por entenderem ou terem a notícia de uma moléstia grave, buscarem a via fácil do suicídio? Evidentemente que não. Evidentemente que não. É importante que todos nós compreendamos e coloquemos esta questão, que é seríssima, no seu exato lugar. Kardec diz o seguinte: riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que o Espiritismo prodigaliza a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. É importante, portanto, que nós tenhamos esta visão lúcida e não engrossemos, às vezes, as fileiras daqueles que entendem que nas atividades espíritas ou por praticá-las nos tornamos dementes. Alguém aqui pensa diferente, está se considerando um pouco assim desequilibrado desde que veio no centro ou veio ao centro para buscar equilíbrio? Acho que a segunda alternativa tende a ser a mais comum. Nós acabamos encontrando aqui o equilíbrio. A religião, portanto, termina Kardec por dizer, não pode disseminar esse tipo de medo, não pode disseminar esse tipo de questão que nós estamos sendo vítimas ou vitimados, como se elas fossem as detentoras da verdade. O Espiritismo tem por objetivo mostrar a realidade das coisas, e só através disto nos permite então avançar com segurança. Há um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo em que este assunto volta à tona. Quando nós lemos Meu reino não é deste mundo, capítulo, lembram? Nós já estudamos aqui. Qual é? Não lembram? Todo esse pessoal que veio aqui toda semana ainda não decorou detalhe por detalhe? Verdade? Eu estava pensando que vocês fossem me dar agora a dica para eu poder encontrar aqui. Ninguém trouxe anotadinho, nada. Então eu não sei por onde eu começo. Qual é o capítulo? Não lembram? Mesmo? Ainda bem que o pessoal de casa não tem índice, né? Ninguém vai poder então em casa nos acompanhar. Você que está nos ouvindo, saiba que aqui o povo está assim perdidinho, né? Capítulo 2. Pelo menos está enxergando, né? Poxa vida. E há, curiosamente, quando ele nos fala sobre Jesus dá a afirmação, o meu reino não é daqui, ele abre um grande tópico que se chama o ponto de vista. Quando você voltar e tiver a chance, releia os itens 5, 6 e 7 deste capítulo do Evangelho, em que Kardec faz toda uma digressão, toda uma análise a respeito disto que ele chama simples pontos de vista.
pontos de vista que as pessoas vão mantendo, vão retransmitindo e que não são capazes, muitas vezes, de fazê-las crescer no raciocínio. E uma dessas formas de não crescer no raciocínio é exatamente atribuir a visões que se mostram mais amplas a pecha da loucura. A visões que buscam nos situar exatamente onde estamos, como visões que são débeis, visões que são patrocinadas até mesmo por entidades que acabam recebendo nome e às vezes até sobrenome. É importante que nós tenhamos lúcida essa questão. Não nos tornaremos senão melhores na medida em que conhecermos a doutrina espírita. Ela não nos desequilibrará. Ao mesmo tempo que não é porque somos desequilibrados que estamos montando um raciocínio que seria incapaz de ser mantido por pessoas que são desequilibradas. A gente vai ter chance de aprofundar isso um pouquinho mais quando chega no exame do item 16. Essa clareza dele, de olhar de frente para os problemas, de olhar de frente para os questionamentos. Vocês imaginem o que representou no século XIX, numa cidade como Paris, centro do mundo, local para onde todas as atenções se convergiam, uma doutrina como a que nós temos a chance de conhecer hoje. Ainda enfrentamos, às vezes, risadinhas marotas, embora hoje já dê destaque ser espírita, mas no passado e não muito distante, isto não era verdadeiro. Mas ainda encontramos. Tem muita gente que desvia a calçada quando passa aqui na frente do centro. E quando vem de carro, vira o olho para lá. Não quer encontrar a casa do isto. Exatamente, é aqui que ele fica, E realmente ficam. Os daimons estão aqui mesmo, Com endereço certo, porque são acolhidos. Demônio, daimon, espírito. Os espíritos que somos todos nós. Kardec então vai de frente, nos recomendando façamos o mesmo. Tem duas objeções que ele diz que realmente merecem seriedade. E quando as pessoas falam sobre elas em relação à doutrina, eu acho que elas têm um ponto de razão, porque estão ancoradas em teorias racionais. Ambas, presta atenção que está escrito aí no 16, primeiro parágrafo, ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais. Ambas, mas excluem a intervenção dos espíritos. Olha que coisa interessante. Houve uma materialização? Houve. Então é intervenção espírita? Não, não é intervenção dos espíritos. É obra do quê? Intervenção espírita não é. Tem aí uma poesia fantástica. Sim, uma poesia fantástica. Muito, particularmente, trazendo-nos a presença do seu autor enquanto encarnado. Sim, mas não é ele quem a produziu desencarnado. Como é isso? Como é que pode nós termos, então, o reconhecimento dos fatos, mas negar deles a autoria? Kardec diz, a primeira dessas teorias, diz que tudo o que acontece no âmbito de um centro espírita, de uma casa espírita, ou onde quer que ocorram manifestações espíritas, é fruto de efeito magnético. Como é isso? O magnetismo, o sonambulismo desperto. Kardec diz, olha, por favor, há 35 anos eu estudo o magnetismo. E por estudá-lo da forma como faço,
tenho certeza de que muitas manifestações havidas como espíritas são fruto do espírito daquele que está encarnado. A telepatia é um exemplo disto. A melhoria das condições, mercê à aplicação dos passes, a cura do passe magnético. O que nós temos aqui ao final dos nossos encontros, nas salas, é o passe magnético, dado através do esforço das pessoas que se dispõem a isto fazer, secundadas pelos espíritos que estão nos ambientes colaborando. Mas ninguém recebe um passe diferente. O que é isto se a pessoa experimenta melhora, equilíbrio? E tem muita gente que vem buscar o equilíbrio aqui. Esqueceu-se que deveria equilibrar-se sozinha. Então se desequilibra no que pensa, nas vibrações que emite, mas chega lá um dia da semana, vou no centro buscar o equilíbrio. Seria bom que levasse do centro as orientações e não apenas o equilíbrio. Mas enquanto não tem maturidade para isso, as portas estão abertas. Venha buscar o equilíbrio quantas vezes quiser. Mas não se esqueça, amanhã desencarnará e precisará levar consigo o equilíbrio. Não vai ter ninguém para apelar para que lhe dê o autoequilíbrio. A doutrina espírita quer nos ver crescendo. Não nos quer ver em filas demandando assistência. Quer nos ver espíritos sadios, saudáveis, fortes e conscientes. Afinal de contas, não tem sentido uma obra como a de Allan Kardec para que as pessoas continuem com igrejismos, continuem com práticas que, se justificam quando não se conhece, são inaceitáveis a partir do instante em que a pessoa conhece. Pois bem, os magnetizadores tinham a convicção, Mesmer, o mesmerismo e todos os que o seguiram, que era possível, em razão de algo que transcende a estrutura física, dar o equilíbrio àqueles que se mostravam enfermos do físico e também das moléstias nunca compreendidas do ponto de vista espiritual. Pois bem, Kardec admite isso, é extremamente racional. Tranquilo. Agora não descarta que tem muitas manifestações que são manifestações do espírito que está reencarnado. Vocês admitem isso? Não. Nós admitimos o magnetismo, mas o espírito que está reencarnado não conseguimos admitir. Então fica complicado. Fica difícil que a gente consiga entender toda a extensão de manifestações que às vezes são mesmo manifestações da alma que está aqui. Por exemplo, a premonição. Encontro alguém e de repente, nossa, parece que algo de bom não vai acontecer para essa pessoa. Evidentemente a gente nunca conta, né? Porque como as pessoas têm medo, as pessoas veem perigo em tudo. Já pensou em, olha, você não está bem, sua aparência está me inspirando um cuidado. O sujeito vai para casa, deita e já chama o serviço de atendimento de emergência, se não, vai e compra o plano funerário. Se pensar na família, diante de uma advertência assim, faz um bom seguro, porque já que vai embora mesmo, deixa o pessoal pelo menos com recurso para poder pagar suas próprias despesas. Tem gente que é impressionável demais. Como é que você acha que eu tô? Tá bem. Ai, tem certeza? Os espíritos dizem alguma coisa? Imagina que o espírito fica perdendo tempo. E se disser e eu repassar, dois que estão perdendo tempo. Eu ouvindo, o que está repassando. E o que está ouvindo, então, nossa, sai completamente apavorado. Então Kardec nos manda prestar atenção nisso. Foi isso que desencadeou, após a metapsíquica. Do magnetismo nós tivemos a metapsíquica. Da metapsíquica nós tivemos a parapsicologia. E estamos vendo estudos que demonstram a existência no homem de um elemento extrafísico. Porque me digam uma coisa, se eu transmitir um pensamento daqui, vou pensar, não vou falar, lá para o fundo do salão e alguém captar, e nós não estivermos usando celular,
não estivermos usando, não esteja falando, aquele que captar meu pensamento lá no fundo do salão, evidentemente estará experimentando uma comunicação telepática. Se eu dissesse o que estou pensando, todo mundo ouviria, mas eu estou pensando. As cartas Zehnder, que são um instrumento apto a captar as transmissões telepáticas, permitem naqueles que têm uma boa sintonia acertos de perto de 80%. São 25 cartas com 5 tipos diferentes de figuras. E a experiência é mais ou menos assim. Eu me coloco aqui com as cartas na frente e todas viradas, né? Somente de bruço as cartas, e vou virando uma a uma. Viro, vejo a carta, penso na carta. A pessoa que está 100 metros, 50 metros, 80 metros, 30 metros, 20, pouco importa, no outro ambiente, ela vai anotar. O Nazil está pensando na carta da estrela. Estrela. Escreve ou dita, e alguém que está aqui do meu lado, primeira carta virada, estrela, tira. Segunda carta, onda. Onda. Eu penso, 80% de acerto. Ah, mas tinha celular entre eles? Não. Alguém falou? Não. E o que é isso? Ora, telepatia, comprovada por experiências. A premonição, pré-cognição, e vamos embora. Tem um monte de episódio. Kardec então diz, olha, muita coisa que se diz espírita é explicável assim, porque é a manifestação do espírito que está aqui. Contudo, se alguém parar e for analisar um pouquinho mais, vai perceber que grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passível, é materialmente impossível. E nós tivemos a chance de, no nosso último encontro, falar a respeito disso. Das obras, como eu fiz menção ao Chico na última vez, desta vez vou fazer ao Valdo Vieira. Valdo Vieira psicografou de Honoré de Balzac um livro que é riquíssimo na sua estrutura e na sua narrativa. Cristo espera por ti. Esta obra mereceu um estudo crítico, elogiado por Hermínio Corrêa de Miranda e por outros tantos que tiveram a oportunidade de conhecê-la, de lê-la. Esta pessoa não espírita se debruçou, profundo conhecedor da obra de Honoré de Balzac, e escreveu um livro chamado A Crônica de um Pastiche, se a memória não me trai, no qual analisa o avesso de um pastiche, né? Isso. É aqui a crônica desse, que ele chama-se, isso é um pastiche, uma cópia, é Honoré de Balzac mesmo. Porque vai aos detalhes. Sabe aquele especialista do assunto que pega, olha e diz, é o sujeito. Não tem a menor dúvida de que é ele quem escreveu. Valdo Vieira, médium brasileiro, Honoré de Balzac, espírito desencarnado em França no século XIX. E nós temos aí a comprovação. Comprovação que não é a assinatura apenas, mas que representa o conjunto das ideias, que podem evoluir, evidentemente. Também aqui falamos acerca do trabalho de Essa de Queiroz, com a médium Wanda Canuto, e que ele mostra, estou escrevendo para homens do século XX, não estou escrevendo mais a crônica portuguesa do passado, e por isso me atualizei. Alguns dirão, não é ele, mas estou dizendo, sou eu, com uma nova visão, mas na estrutura narrativa não se trai. Kardec então diz, diante desses episódios
Como é que nós podemos recusar? E olha de frente para as pessoas, vou colocar duas doutrinas, duas conclusões dessa mesma doutrina para vocês. Primeira, de onde veio a doutrina espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? A resposta, de modo algum. Quem então a revelou? Ora, foram os médiuns, que vocês estão dizendo que não são lúcidos, ou que são lúcidos demais. Pois bem, essa lucidez, eles atribuem a si ou aos espíritos? Se atribuem a si, a gente pergunta o seguinte: por que eles não tiveram antes essa lucidez? Só agora. Segundo, se não é deles, a gente tem que chegar à seguinte conclusão: ou eles são lúcidos, ou não são lúcidos. Se são, e se pode confiar na veracidade, eles tinham que ser reconhecidos, porque estão falando uma verdade. Agora, se estes fenômenos não são da pessoa, se aquilo que está aparecendo ali tem uma riqueza extraordinária, ela é proveniente dos espíritos. E é isso que temos que entender. Mas há uma segunda teoria, essa é pior do que a primeira, que diz que os médiuns não extraem de si, mas extraem do meio onde se encontram. Vocês já devem ter ouvido essa teoria, né? O Chico, por exemplo, lia as informações do espírito comunicante na assistência, né? Ele se concentrava na saletinha do lado de lá do salão. No salão as pessoas ficavam ouvindo exposições, palestras, orientações. Ele se concentrava no lado de lá, e quando voltava com um calhamaço de cartas, tinha captado tudo do ambiente. Veja como a pessoa cria fantasia, né? Muito mais simples do que admitir que foi o espírito que se comunicou. Não, ele leu. Mas leu de quem? Ah, daqueles que estavam ali. Curiosamente, não tinha ninguém que tinha pensado naquela criatura. Às vezes era uma mãe que não tinha podido vir, mas vinha uma parente e vinha lá o detalhe específico. Leopoldo nos brindou na semana passada com o relato do professor Hernani, que foi chamado de Nanico, e quando perguntou ao Chico quem tinha dito, ouviu dele: foi sua avó, Dona Fulana, que está aqui. Aí ele disse: olha, é brincadeira, ele conhecia a minha avó, que já é desencarnada há muito tempo. Era evidentemente a avó. Ou uma moça que foi entregar a ele um bolo e disse assim: Chico trouxe para você o bolo da Dona Fulana. Ué, como é que você sabe que o bolo é da Dona Fulana? Ela me disse: quando você vinha para cá, vou fazer uma surpresa para o Chico. E passou para você a receita inteirinha. É verdade, de repente eu fui lembrando a receita da minha avó, e o bolo deve estar uma delícia. Comeu um pedaço e deu o resto para todo mundo que estava ali. Veja, como é que o médium pode tirar isso do coletivo? Às vezes de um coletivo que ele nunca frequentou. Percebem como as pessoas vão tendo ideias que fogem à racionalidade. Quanto é tão mais simples interpretar que isto é proveniente dos espíritos. E quem são os espíritos? As almas dos homens que viveram na Terra. É tão mais lógico. Kardec então vai contra essa teoria assim, bem drasticamente. Olha, é difícil. Você vem me dar uma explicação que de repente complica. Não se esqueça do seguinte, e é por isso que a gente vai encaminhando para o final da introdução. Olha a técnica que ele usa, né? Ele vai e constrói todo um raciocínio e volta fechando. Como é que foram as primeiras manifestações espíritas? Vocês se lembram? Lembram? As mesas que giravam, as cestas. Como é que foram as primeiras manifestações na América? Os raps, as batidas.
Então os espíritos não começaram escrevendo, começaram movimentando objetos, provocando ruídos. Ele diz, olha, curiosamente, quem começou a se expressar assim, da onde é que o médium captava essa ideia que vocês dizem que existe, em que é fácil a gente pegar? O problema, meus amigos, está para esta parte final, que aliás acho a parte mais assim difícil de que nós nos conscientizemos. As pessoas acusam a doutrina espírita, os espíritas às vezes não se mostram convencidos, porque o espiritismo nos traz gravíssimas, seríssimas consequências de natureza moral. Nos traz enormes encargos, inúmeros compromissos, e é por isso que é bom a gente continuar então se distraindo. Deixa que amanhã o tempo corrige as coisas. Porque aqueles que vão entendendo a natureza espírita, os que fazem do espiritismo um estudo sério, claro, metódico, lúcido, estes vão chegar a uma conclusão que efetivamente vai lhes comprometer para o resto da vida. Primeiro, como lembra o Evangelho, já não vão mais duvidar da vida futura. O homem que não conhece os ensinamentos espíritas dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. É uma criança que nada mais vê além dos seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Quem são os homens? Quem são as criaturas que ainda não compreenderam a riqueza da mensagem que nós temos em mãos? São os homens que um riscado no carro faz dar um tiro no outro. Riscou meu carro. Tem gente que chora por causa disso. Fica lá olhando, será que alguém vai encostar no meu carro? Primeiro que seu não é nada. Se você desencarnar agora, vai levar não a chave, a não ser que alguém lá em casa ponha uma cópia. Mas dificilmente, quando o sujeito desencarna e o carro é novo, a família já fica pensando com quem vai ficar, né? Não deu nem tempo de encaminhar o pobrezinho para a última morada, entre aspas, e já começa, olha, vai ficar para mim o carro do pai ou vai ficar para você? Não, e aquele terno que ele tinha, né? Por isso a gente tem que ser gordo, imenso, os filhos magros não cabe, né? E o carro sempre o velho, porque aí o pessoal vai ter que vender, fala, não, vamos vender, porque isso aí só vai dar despesa, e acaba passando adiante. Mas as pessoas são apegadas a bobagens transitórias. O espírita não é. O espírita, vivendo no mundo, dá a importância que as coisas do mundo têm, e essa é uma importância relativa. Relativa porque Kardec abre o último tópico nos dando uma lição que é assim, daquelas típicas mesmo, de quem tem o bom senso como ele tem. Olha o que está no segundo parágrafo do item 17. A ciência espírita compreende duas partes: experimental, essa relativa às manifestações. Tem manifestação de espírito no centro? Às vezes não tem no centro, está em todo lugar.
São as almas dos homens que viveram na terra. Filosófica a outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de quem não conhecesse a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Só assim a pessoa considera entender a grandiosidade do que tem pela frente. E ele nos adverte, diante da monumental obra que é o Livro dos Espíritos, não produzisse esse livro outro resultado, além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, isso já seria muito. E, diz ele com toda a sua humildade, eu me sentiria feliz, porque os princípios que estão aí não são princípios que eu criei. O mérito é dos espíritos, foram eles quem ditaram o livro. O que queremos com eles é guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a este fim. E aí faz para nós a seguinte observação: a visão estreita dos homens no início não conseguia compreender o que havia na terra, Então aí temos textos como aquele que está num livro havido como sagrado, que é a Bíblia, que diz que os seres todos foram criados por Deus em um dia, dependendo da expressão, e tal como estão. Vem a ciência e nos demonstra que os seres evoluem. No século XIX, um monte de roupas num canto, abandonadas, era muitas vezes entendido como capaz de gerar um rato. E as pessoas acumulavam a roupa lá só para ver a geração espontânea do rato. Até que alguém, um pouquinho mais esperto, passou a observar e disse: não, o rato vem de fora, para roer as sobras das comidas, para fruir a sobra das comidas deixadas nas roupas, ou daquilo que elas contêm. Não há geração espontânea nesse sentido. Pois bem, o homem passou a observar, e observando o micro, chegou a teorias maravilhosas, que nos mostram toda uma cadeia evolutiva, do mais simples até a estrutura que está hoje aqui representada por nós, os homens que estão na face da terra. Pois bem, quem está acima de nós? Deus. Ótimo. Vamos colocar então o homem comparado com o mínimo, o mais rudimentar da terra. Temos uma grande distância, ok? Vamos imaginar que essa distância represente aí, para ficar uma coisa razoável de nós entendermos, 100 quilômetros. Nós olhamos do homem, o ponto mais equilibrado, ao primeiro dos seres na criação, 100 quilômetros. E do homem até Deus, quantos quilômetros haveriam? Para os pretensiosos que dizem ter as chaves daqui ou dali, isso às vezes pode significar 1 metro. Mas na realidade, se temos 100 quilômetros entre os seres que se manifestam no mundo, uma das expressões dos universos, entre o homem e Deus há uma distância incalculável. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira. Pois bem,
conheçamos o Espiritismo e nós vamos começar a entender que entre os espíritos que se encontram na Terra, encarnados ou não, existem alguns em condição muito mais avançada. Eu não vou dar um exemplo doméstico, que seria o Chico, mas vou dar um exemplo que seja de todos reconhecido, Francisco de Assis. Que exemplo de virtude, de dedicação, de doação. Quantos de nós aqui, homens, na manifestação, nos consideraríamos iguais a ele? Alguém aqui gostaria de apontar-se igual a Francisco de Assis? Pois bem, ele denota um progresso que nós ainda não atingimos. Seríamos capazes de nos despojar de tudo, para servir a Deus? Viver em favor do próximo? Não. Nós não conseguimos despojar das coisas que são supérfluas, quanto mais das necessárias. A gente costuma dar aquilo que sobra e que a gente nem pensa em usar, porque se tiver um jeitinho de usar, amontoa, fica lá, né, fazendo aquelas pilhas imensas nos quartinhos ilúcidos de loucura, de despejo, que a gente tem em casa e ainda guarda com chave, né? Seria legal deixar aberto para ver se alguém passa e leva, mas não, você chaveia e ainda vai lá dar uma conferida de vez em quando. Quem foi que pegou aquele traste que eu nunca ia usar e tirou dali? Ah, foi de certo quem fez a limpeza. Já falei para não mexer nas minhas coisas. Deixa aí, deve deixar mesmo. Com esta visão, o sujeito poderia ser enterrado ali mesmo, né? Porque ele vai continuar tomando conta. Não se preocupe que ele volta, tá? Vão levar o corpo, mas ele volta. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Puxa vida! Pois bem, comparamos-nos a Francisco de Assis. Nós não temos condições de nos igualar a ele. Não temos. É um espírito de alta envergadura, de grande, de imensa generosidade. Pois bem, e daí? E daí? Que Francisco de Assis já representa um espírito que avançou. Ah, para aqueles que acreditam que Deus cria os espíritos no instante em que nascem, a gente não tem nem que perder tempo, porque é o maior gozador do universo, Deus. Cria espíritos puros e cria outros andrajosos, completamente voltados ao mal. Que pobreza de raciocínio! Não dá nem para perder tempo com quem imagina as coisas dessa forma. É um espírito que progrediu, que avançou. Pois bem, então, entre o espírito que está na terra na média e Deus, existe uma multidão que preenche a distância, por maior que ela seja. O exemplo mais claro nós tivemos aqui, Jesus de Nazaré, que vindo das condições em que se encontra, foi capaz de dividir o tempo e veio até a humanidade, ele próprio, portador de um raciocínio limpo, para convidar o homem a seguir um caminho do bem. Mas o que fez o homem? Botou Jesus no altar. Deixa lá, é sagrado, é Deus. Não, não é Deus, é um espírito que progrediu e que ainda progride, porque a Deus nunca nos igualaremos. Teremos todos sempre que cumprir trajetórias de ascensão, de melhoria, e é isto que a doutrina espírita vem nos ofertar, nos convidar a entender. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre Deus e o homem, entre o alfa, o homem, e o ômega, que é Deus de todas as coisas, que lacuna! Seria racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que separa do infinito? Ora, essa é aquela bobagem que o sujeito diz, foi tão bom aqui, certamente está sendo recebido por Deus. Que bobagem!
Que bobagem! Foi tão bom na aparência, sabemos a essência? Conhecemos a essência para dizer se são bons? A razão nos diz, a razão, que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que haviam mundos conhecidos entre mundos desconhecidos entre mundos conhecidos. A pergunta que lhe termina é esta: que filosofia já preencheu esta lacuna? Que filosofia já explicou isto? Só uma, a espírita. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. É assim que termina a introdução da doutrina espírita, preparando o caminho para que nós possamos nos entregar ao estudo metódico, sério, respondendo às nossas dúvidas. Como é gostoso a gente encontrar um material que elimina as nossas dúvidas, em que a gente não é convidado a crer ou morre. Aceita, mas é um absurdo, mas aceita. Você tem que aceitar. Mas por que eu tenho que aceitar? Porque se você não tiver aceitado, está condenado. A quê? Ao fogo do inferno. Arruma passe para 2 então, né? Que vou levar mais uma porção. Se é isso, tranquilamente. Então você não acredita nisso, vocês são loucos. Somos loucos e continuaremos a ser loucos. Não tem problema algum ser taxado assim, no mundo em que os ajuizados promovem as manchetes que nós encontramos nos jornais, nos noticiários das televisões e das rádios, todos os dias. Que bom ser louco desta maneira. Abençoada loucura, para a qual nós precisamos dar muito de nós, do nosso exemplo, da nossa dedicação. Jesus e os bons espíritos a tanto nos auxiliem sempre.